João capítulo 21, de 15 a 17, esse texto vai servir de base para a nossa reflexão dessa noite. João, Evangelho de João, capítulo 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Queridos, já há algum tempo nós temos refletido em sequência sobre aquilo que nós temos entendido que é a base da igreja, ou melhor, que é a missão da igreja. Para que a igreja está no mundo? A igreja está no mundo para fazer cultos, a igreja está no mundo para dar aulas, a igreja está no mundo para entregar cestas básicas. Para que a igreja está no mundo? A igreja existe e ela está no mundo para amar a Deus, para amar as pessoas e para fazer discípulos. Então nós já estamos construindo isso com os irmãos há algum tempo. E esse texto, que eu quero encerrar esse ciclo para começar um ciclo novo de mensagens, mas eu escolhi esse texto porque esse texto é para mim uma síntese muito grande destas três verdades. Eu olho para esse texto, eu olho para essa passagem, para esse momento da vida de Pedro, e eu consigo enxergar, e eu espero tentar ter a felicidade, com a graça de Deus, de tentar mostrar para os irmãos esses elementos aqui dentro desse texto. Qual era a condição de Pedro nessa altura, naquele momento, naquela altura da vida dele? Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro aceitou o chamado de Jesus, o convite de Jesus para segui-lo. Durante aproximadamente 3 anos, ele caminhou com Jesus, ele seguiu a Jesus, ele estava com Jesus, ele viu curas, milagres, ele viu Jesus orar, ele recebeu oração, ele viu Jesus expulsar demônios, curar pessoas, ele ouviu tantos e tantos ensinamentos a respeito do reino do próprio Senhor Jesus, e ele entendeu com clareza que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus, e nos momentos que se aproximavam da paixão de Cristo, do sofrimento de Jesus, ele faz uma declaração incrível, de que por Jesus ele morreria. Jesus o advertiu que não seria assim, de que na verdade ele faria bem diferente, ele o negaria por 3 vezes, ainda naquela noite, antes que o galo cantasse. Pedro e Jesus foram separados, quando Jesus foi pego, se assim eu posso dizer, ou quando ele se entrega aos soldados, e ali Jesus vai ser separado dos demais discípulos e também de Pedro, quando eles estavam no Monte das Oliveiras. Num dado momento, eles levam Jesus para uma autoridade, para outra, num dado momento, o olhar de Jesus vai cruzar com o olhar de Pedro. Pedro acompanhava de longe. As pessoas começaram a reconhecer que Pedro era um seguidor, um discípulo de Jesus. E ele teve medo, ele se acovardou. E ele blasfemou contra o Senhor, ele falou mal do Senhor, ele negou o Senhor. Quando Jesus ressuscita ao 3º dia, Jesus aparece às pessoas, vivo, ressurreto. E num desses encontros, o Senhor, descrito em Marcos capítulo 16, 6 a 7, com o Senhor ressurreto, o anjo que estava guardando o local onde tinha sido colocado o corpo de Jesus,
diz assim: o anjo dá o recado, a mensagem de Jesus para os discípulos. Veja o que ele disse: vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão, digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhe disse. O recado era para chegar aos discípulos. As mulheres, que foram as primeiras a saber que Jesus havia ressuscitado, elas queriam cuidar do corpo de Jesus, mas não havia condição para isso, porque ele estava vivo. Aleluia. E o recado é muito interessante: que os discípulos fossem para Galiléia para um reencontro com Jesus. E poderia ter parado aqui. A mensagem do anjo poderia ser simplesmente essa, e talvez nós subentendêssemos que era para Pedro estar junto. Mas o anjo faz menção especial ao nome de Pedro. E eles vão se reencontrar. Jesus vai ao encontro deles, eles estão no barco. E Jesus está assando um peixinho na areia. E eles vão se reencontrar naquela praia. Você consegue imaginar esse reencontro? A alegria, as lágrimas, os gritos, o choro, os abraços. Você consegue imaginar Pedro? Essa era a altura, esse era o momento, essa era a circunstância de Pedro. Você vai dizer, pastor, mas os outros também não fizeram muito diferente. Verdade, verdade. Mas Pedro se expunha mais. Pedro era mais expansivo, Pedro era mais explosivo, Pedro era um líder, Pedro ia à frente. E quanto mais ele se expôs, pior ele ficou na foto. Pedro havia se desalinhado do propósito, se desviado do propósito. Pedro fez exatamente aquilo que ele disse que não faria. Ele negou com seus atos as suas próprias palavras, que nem precisavam serem ditas, mas ele as disse. E depois as negou com seus atos. Seu pecado estava exposto diante dos demais discípulos. Ele estava fracassado espiritualmente, porque ele havia errado, porque ele havia pecado, porque ele havia negado a Jesus. Você já viveu algum momento assim? Em que você erra e você depois fica com dificuldade de olhar para Deus? Em que você sabe que errou, o Espírito ilumina você, mostra para você, revela o teu erro, e você sabe que de fato pisou na bola, você sabe que fracassou, que se desviou. Nós olhamos para Pedro, mas muitas vezes nós não percebemos que a circunstância de Pedro, muitas vezes é a minha circunstância, é a sua circunstância. Quem aqui nunca errou contra Deus? Quem aqui, com a pureza de coração, assumiu compromissos com Deus e depois não deu conta deles? Quem aqui disse, olha, eu vou santificar essa área da minha vida, e depois caiu exatamente ali? Quem assumiu compromissos de ter mais tempo com a oração e com a palavra, e se dedicar, e de coração puro, irmãos,
desejoso e disse: eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer diferente, eu estou consciente disso. Mas depois sucumbiu. Fracassou. Esse texto, ele é um texto que parece que foi escrito para pessoas que sabem que erraram. Tem algumas coisas interessantes na vida de Pedro. Eu quero destacar pelo menos duas, antes de entrar no diálogo dele com Jesus. A primeira, Pedro permaneceu com seus amigos, os demais discípulos. E tem ensinamento aqui. Se a igreja não for o lugar onde as pessoas são protegidas, guardadas, acolhidas, mesmo quando erram, ou especialmente quando erram, nós nunca conseguiremos cumprir o nosso propósito como igreja no mundo. Nunca. Se a igreja não acolher, se a igreja não olhar para aquele que naquele momento está com a sua vida mais desalinhada com o propósito de Deus, mas perceber que nós somos todos iguais nisso, de que aquela pode ser a circunstância daquela pessoa, daquela família, naquele momento, mas que nós temos potencialmente a mesma capacidade de errar aquilo, ou outra coisa, ou qualquer coisa igualmente. Nós nunca seremos o ambiente acolhedor e transformador que Jesus planejou que a sua igreja fosse. Alguém poderá dizer: pastor, mas a gente vai passar a mão na cabeça e esquecer que a Bíblia adverte contra o pecado? Não. Nunca. Nunca. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que se alguém com quem nós devamos nos importar hoje, agora, é com quem está tendo mais dificuldade de andar nos caminhos do Pai. Essa é a hora de nos importarmos e de dizermos: eu quero estar ao teu lado também nessa hora. Você faz falta em nosso meio. Você é importante para nós. Eu não abro mão de continuar caminhando ao seu lado. Para qual caminho? Para o caminho de Deus, para o caminho da santificação, para o caminho da transformação. O caminho continua o mesmo, gente. O caminho é Jesus. Mas é não deixar ninguém à margem, porque naquela circunstância o erro dessa pessoa está exposta. O segundo passo, ou o outro lado da moeda, é que os discípulos, eles se tornaram um ambiente acolhedor para Pedro. Sim, eles estavam juntos, mas Pedro não se apartou deles. Tem uma parte que é da própria pessoa. Por mais acolhedor que seja o ambiente, quando a pessoa não quer, não há o que fazer. Quando a pessoa diz: não, eu que não quero você,
Ei, eu desisti disso, isso não dá para mim. Eu vi, ele morreu, e não era para ele ter morrido, era para ele ter pego em armas, era para ele estar reinando agora, e nós seríamos os ministros dele, e era para a gente estar de boa. Esse projeto é esse, e o projeto é esse, eu não quero. Não há o que fazer. Se você hoje tem dificuldade de ser igreja, que é mais do que estar na igreja, você pode estar na igreja e não ser igreja. E tem gente que nem está aqui, mas ele é igreja, e ele é muito igreja, no sentido da comunhão, no sentido do ambiente familiar, no sentido do vínculo, do amor, daquela amizade profunda, daquela comunhão gostosa, daquela alegria de festejar o êxito, a vitória, a prosperidade, a saúde, não dela mesma, mas de quem está ao lado. Tem algumas coisas que são muito perigosas quando uma pessoa está na condição de que Pedro estava. Porque ela pode olhar para Deus e ela sabe que ela errou, ela sabe que ela não foi bem, ela sabe que ela se desalinhou, que ela se desviou do caminho. E algumas coisas são muito perigosas nesse momento. Eu quero citar uma, não vou me estender muito, desculpem, mas eu quero citar uma que para mim ela talvez seja mais importante. É quando as pessoas que veem os seus erros, elas reconhecem os seus erros, e elas olham para Deus e falam assim: Deus não vai me perdoar, o que eu fiz é grave demais. Não tem jeito para mim. E sabe o que ela vai fazer? Ela não vai mais orar, porque Deus agora é uma ameaça para ela. Sabe quando o primeiro casal errou? O Deus em que eles tanto se alegravam em estar com Ele todos os dias se tornou uma ameaça, e eles quiseram fugir e se esconder desse Deus. E é exatamente o que acontece quando nós olhamos nessa circunstância, nós olhamos para Deus e diz: não tem jeito para mim, eu errei feio e não dá mais para mim, esse Deus não me quer mais. Muitas pessoas que estão abatidas por saberem que erraram, elas olham para Deus e dizem: esse Deus não me aceita, esse Deus não me acolhe, esse Deus não me perdoa, eu não tenho condição mais de segui-lo. Pedro era um líder daquele grupo, todos sabiam que ele era o líder daquele grupo, e o rei estava nu na frente deles, os erros do líder estavam expostos na frente deles. Quando Jesus vem ao encontro de Pedro, e quando eles vão começar um diálogo, Jesus tem um propósito nesse diálogo. E agora eu quero começar a olhar um pouquinho para o diálogo deles, que é um diálogo simples, mas muito profundo. Qual o propósito de Jesus em chamar especialmente Pedro e estar frente a frente com ele, olhando nos olhos? Restaurar o propósito da existência de Pedro. O Senhor conhecia o erro de Pedro antes dele ser cometido. E isso não foi suficiente para que Jesus desistisse de fazer cumprir na vida de Pedro o que ele havia planejado. O propósito de Jesus continuava intacto, o mesmo. E ele ia estar com Pedro, conversar face a face, para restaurar esse propósito no coração e na mente de Pedro, porque no coração e na mente de Jesus estava intacto. Você percebe que Jesus não toca no erro, ele não diz:
Pedro, francamente, hein? Olha, de outros eu até esperava. Aquele Judas, né? Judas Carioca, conhece? Aquele eu esperava tudo, mas de você, francamente, Pedro, eu te avisei, não foi por falta de aviso. Tu não prestou atenção no galo? Não tem nada disso no texto. Isso é coisa minha. Talvez sua. De Jesus, não. Jesus faz uma única pergunta 3 vezes. Jesus não está olhando para como Pedro funcionava, irmãos, porque o funcionamento de Pedro estava ruim. Ele estava olhando por quem Pedro era. E ele faz a pergunta: você me ama, Pedro? Em português, em língua portuguesa, a gente perde um pouquinho uma coisa que eu vou falar para vocês. Porque é assim, a pergunta de Jesus é assim: Pedro, você me ama com um amor perfeito? É que para nós, uma única palavra, amor, define muitos relacionamentos. O amor de marido e mulher, amor de pai e filho, amor de amigos, amor pelo time, amor, tudo é amor, em português. E a circunstância, então, a gente vai sabendo que amor que é. Mas em grego não, existem palavras diferentes para designarem amores diferentes. E aí Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama com amor perfeito? Pedro responde: eu te amo com amor imperfeito. Pedro, você me ama com amor perfeito? Eu te amo com amor imperfeito. Depois, a terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor imperfeito? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes quão imperfeito é o meu amor. Eu te amo com o meu amor imperfeito. O que está em questão aqui, irmãos? É que nós jamais devemos confundir. Deus não espera de nós perfeição, porque o único amor perfeito que existe é o dele para com as nossas vidas. Às vezes nós dizemos: Deus não vai me aceitar, Deus não tem perdão para a minha vida, eu não tem jeito mais para mim, porque nós estamos, na verdade, dizendo: Deus não aceita erros. Deus quer perfeição, eu não fui perfeito, não tem vaga para mim. Quando Deus está dizendo: você achava que seu amor por mim era perfeito, né, Pedro? Há alguns dias atrás, quando você me disse que daria sua vida por mim, você olhava para dentro de você e você admirava o seu amor por mim. Você achava que o seu amor por mim era pleno, era absoluto, que ele estava pronto, que ele estava maduro, que ele era capaz de fazer você se entregar por mim. Mas o teu amor não era assim. Esse era o meu amor por você. Porque fui eu que me entreguei naquela cruz pela tua vida. O amor perfeito, Pedro, é o meu por você. O seu é imperfeito. E ele me basta. Ele é suficiente para retomar o meu propósito na tua vida. Jesus está falando de Pedro ia funcionar, o que ele ia fazer? Não. Jesus está dando a chance de Pedro olhar de novo o amor dele. O relacionamento, o compromisso, a maturidade desse relacionamento com o próprio Jesus. Quando Jesus pergunta 1, 2, 3 vezes, e às vezes a gente não compreende bem isso, é que Jesus está conduzindo Pedro para uma reflexão mais profunda. Pedro era impulsivo, refletir não era o forte de Pedro, ele agia abruptamente. E Jesus pergunta uma vez, ele responde, Jesus pergunta outra, ele responde a terceira vez, até que é um quebrantamento. Ele fala: Jesus, sabe que meu amor é imperfeito. E agora eu sei também que o meu amor pelo Senhor é imperfeito. Isso nunca foi, nem nunca será
problema para você se relacionar com Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Olha que avivamento, 3 glória a Deus nessa casa hoje. Que bênção, né, irmão? Pedro foi curado. Pedro foi perdoado. Pedro foi completamente restaurado. Porque é isso que o perdão faz. Perdão é transformador, é vivificante, é solução. O que Jesus faz com Pedro é oferecer perdão acima de qualquer coisa. Isso curou Pedro, curou completamente. A história dele vai revelar que ele foi curado. E Jesus sabia que ele tinha sido curado. E aí a conversa avança. Quando Pedro disse para Jesus que o amava, o que Jesus dizia para Pedro? Apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. O que era isso? O propósito da existência de Pedro. Jesus chamou Pedro para andar com ele, para salvá-lo? Sim ou não? Sim. Só para salvá-lo? Jesus salvou outras pessoas que não o seguiram? Sim, sim. Jesus fazia declaração que o pecado estava perdoado, a pessoa estava salva, o pecado foi perdoado. E o pessoal duvidava, quem que é esse maluco para querer perdoar pecados agora? Aí ele diria para o paralítico, levanta e anda, pega teu leito, tu não vai precisar mais disso, teus amigos estão lá fora te esperando, vai lá fazer um churrasco com eles, bora. Mas essas pessoas, nem o curado, nem os outros amigos caminharam com Jesus, foram discipulados por Jesus diretamente. Mas Pedro não. Jesus não chamou Pedro apenas para salvá-lo. Jesus chamou Pedro para salvá-lo e para que ele levasse a mensagem de salvação. Que ele garantisse que a mensagem atingiria outros corações. Como resultado do perdão que ele recebeu de Jesus. O que tem aqui, gente? A essência do que é discipulado. Por que cristãos devem discipular pessoas? Cuidar de pessoas, apacentar ovelhas, cuidar de gente. Por que alguém, um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, deveria ajudar uma outra pessoa, cuidar de uma outra pessoa, para que ela também siga o caminho de Deus? Porque a igreja não está colocada na terra apenas para ser salva. Porque se a igreja estivesse colocada na terra apenas para ser salva, não fazia sentido algum permanecer aqui depois de ser salvo, porque aqui não é bom como é no céu, porque aqui não é completo como é no céu, porque aqui não é pleno como é no céu. Aqui tem sofrimento, aqui tem dor, aqui tem lágrima, aqui tem luto, aqui tem perda, aqui tem dano. Tem tentação, tem o inimigo, tem ciladas. Para que Deus vai deixar a gente aqui, se Ele tem um céu perfeito, para as pessoas viverem em plenitude com Ele? Porque o Senhor chama ao Pedro, ao Carlos e a todos que são perdoados por Ele, para cuidarem, para que outros tenham o direito de ouvir a mensagem de salvação, para que outros tenham a oportunidade de crescer na fé, de amadurecer na fé, de aprender a orar, de aprender a ler a Bíblia,
de aprender a tratar a esposa com o amor de Jesus, de aprender a tratar o marido com o amor de Jesus, de aprender a educar os filhos com a direção de Deus. Isso é cuidar de gente, isso é apacentar. Por que discipulamos então? Porque a gente reconhece que foi perdoado por Jesus. Quem nunca achou que ofendeu Deus, nunca vai valorizar o perdão de Deus. Nunca. Por que eu vou valorizar isso? Eu não estava errado. Meu erro não tinha consequência nenhuma. Quem valoriza o perdão de Deus é gente que sabe que errou, e Pedro sabia que errou. Porque ele ama Jesus. Porque ele ama Jesus com o amor imperfeito dele, com as falhas dele, com as misérias dele. Ele foi curado, ele foi perdoado, ele foi curado para cuidar de gente, amar pessoas, discipulá-las em reação ao amor e ao perdão de Jesus. Outro dia não, já tem um tempinho, eu falei sobre isso e eu quero sinalizar isso de novo. Existem muitos vídeos no YouTube que são pessoas reagindo a alguém, direto. Alguém coloca alguma coisa e pessoas vão reagir àquilo. São os reacts. E normalmente é treta, gente. Os caras vão tretar na internet, um reagindo à fala do outro, e aí depois vem um terceiro e assim vai. É isso aí, é o que tem para hoje. A internet está lotada disso. Gente reagindo à fala, à posição, a qualquer coisa do outro. Sabe por que Pedro cuidou de gente? Ele cuidou de gente em reação ao perdão de Jesus. Ele reagiu ao perdão de Jesus, obedecendo o mandamento de Jesus de fazer discípulos. Nós não fazemos discípulos porque nós gostamos, nem porque nós não temos outra coisa para fazer, nem porque é a coisa mais suave e gostosa que nós poderíamos escolher, nem porque é o entretenimento mais legal que a gente poderia arrumar para uma tarde, ou de sábado, ou para uma noite de meio de semana. Nós discipulamos gente, reagindo ao amor de Jesus, e com o amor dele nos nossos corações, nós queremos multiplicar na vida de outras pessoas. Discipulado é uma reação ao amor de Jesus. O perdão é que move, o perdão de Jesus é que move um apacentador. O perdão de Jesus é o que move um discipulador. Quero encerrar a minha fala lendo mais um texto. É a sequência do texto que eu li. Ele não será projetado. Nós lemos a cura de Pedro, o perdão de Pedro e a ordem de Jesus de que ele cuidasse de gente. Olha a sequência da conversa. 18 e 19, versículos 18 e 19 do capítulo 21. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se, ia aonde queria. Aí, juventude, coisa linda, né? Hein? Maravilha, né? Mas quando for velho, estenderá as suas mãos, e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. A tradição conta que Pedro morreu crucificado. Vestiram uma cruz nele. E ele não se achou digno de morrer do mesmo modo que Jesus morreu. Então a tradição conta que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Últimas palavras de Jesus para Pedro. Depois desse breve comentário de que aquilo que Jesus tinha dito, na verdade é para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus, Jesus lhe disse:
Siga-me. Siga-me. Como que começou a história de Pedro com Jesus? Siga-me. Nada mudou. Os teus erros não mudaram em nada o propósito do dia que eu te chamei. Os teus vacilos não mudaram em nada o propósito do dia que eu te chamei. O projeto continua. Siga-me. Sabe aquilo que você não conseguiu há poucos dias atrás? Você vai conseguir. Siga-me.